Se você quer conseguir resultados mais rápido, então assista esse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar o método que eu estou utilizando para criar webs semi-automáticas com o Google Spreadsheets e utilizando inteligência artificial com o ChatGPT, onde nós podemos criar centenas de artigos de qualidade e personalizados da maneira que nós queremos, sem complicação. Muitas pessoas me pediram nesse vídeo sobre como aumentar a sua produtividade utilizando inteligência artificial. Deixo o link aqui junto com o Google Spreadsheets, como criar conteúdos maiores, como criar conteúdos extensos. Estouravam o limite de solicitação de tokens, tá? De tempo aí do Spreadsheets. Então nós vamos resolver esse problema nesse vídeo. Aqui eu estou na planilha e, como vocês podem ver, essa planilha tem várias informações. Então eu vou utilizar o exemplo de um site de críticas de filme e nós podemos aplicar essa metodologia em qualquer tipo de nicho, seja um nicho de animais, seja um nicho de SEO local, empresas locais, seja nichos de Amazon, o que for, tá? Nós podemos adaptar e aplicar aqui. Então vamos partir do princípio que nós já temos a ideia do que nós queremos fazer e nos faltam alguma coisa de informação. Então eu vou aqui no ChatGPT e vou pedir para o ChatGPT me dar uma tabela com os 15 filmes de comédia mais vistos do Brasil. Quero uma tabela para copiar e colar no Google Spreadsheets com os 15 filmes de comédia mais vistos do Brasil. Está dizendo aqui que não tem acesso a essas informações. Você conhece algum filme de comédia brasileiro? E agora ele quis dar. Então é a forma de pedir, tá? E você vai conseguindo arrancar as coisas dele. Então eu vou perguntar se agora ele conhece mais, tá? Porque se eu pedir a tabela diretamente, ele não vai querer dar. Você conhece mais? Legal, então aqui eu vou falar para ele. Crie uma tabela com os 15 melhores filmes de comédia do Brasil e o nome do diretor, tá? Porque são dados aí que me interessam para começar o meu projeto. Se eu fosse criar um projeto, por exemplo, de animais, eu poderia começar pela categoria de cachorros, por exemplo, e pedir uma tabela de todas as raças ou das 15 principais raças de cachorro e depois ir pedindo mais, tá? Então aqui nós vamos enviar. Ok, então aqui nós temos 15, vamos copiar aqui e colamos aqui. Perfeito. Eu posso pedir mais 15, então vou pedir mais 15. Pode me dar mais 15 sem repetir? Ok, vamos copiar. E aqui eu colo aqui embaixo. Então eu já tenho aqui 30, tá? Eu recomendo que vocês vão trabalhando assim de 30 em 30, tá? No máximo 40, para não ter problema nenhum com a produção do conteúdo, tá? Então nós montamos todo o esquema aqui, fazemos 40 ou 30, subimos para o WordPress ou passamos para outra folha e trabalhamos aqui mais 30, tá? E dessa maneira nós vamos conseguindo gerar os conteúdos. Beleza, então aqui nós já temos conteúdos aí semente para começar a trabalhar. Tem o título do filme e o diretor do filme. Nós vamos trabalhar com um complemento que eu mostrei nessa aula de como aumentar a produtividade com o ChatGPT, que vocês podem encontrar o link também aqui embaixo na descrição, como instalar o complemento para utilizar ChatGPT aqui no Google Spreadsheets, tá? Então vocês podem ver lá. Nós vamos utilizar ele e aqui em extensões nós podemos acessar o complemento que é esse GPT for Sheets and Docs. Podemos abrir aqui. E aqui nós temos a opção de selecionar o modelo, podemos utilizar GPT 3.5 Turbo, o 3.5 16K, que esse vai permitir com que vocês trabalhem com mais dados, com que vocês escrevam mais, tá? E o GPT-4, que é para tarefas mais complexas e nós podemos ir alternando. Quando o GPT 3.5 ou o Turbo 16K
não consegue resolver um prompt, não consegue nos entregar um resultado, mesmo nós testando todos os tipos de prompt que nos vem à cabeça, nós podemos utilizar o GPT-4 que ele faz essas tarefas mais complexas, tá? Mas na maioria das vezes, se você trabalhar o prompt da maneira correta, você consegue resultados excelentes com o GPT 3.5 Turbo 16, que é o que te permite escrever mais e é o mais barato, tá? Você vai gastar merreca aí para fazer bastante conteúdo, tá? Então nós podemos ir alternando. Por enquanto eu vou deixar selecionado o 16K e se precisar abrimos a extensão e modificamos aqui, tá? Vamos fechar, já está funcionando, KPI colocada. Então aqui eu vou colocar um título enriquecido, tá? Título enriquecido. Por que título enriquecido? Porque eu vou juntar o nome do filme com o diretor para nós utilizarmos essa informação com os prompts do chat GPT e assim dar um pouco mais de informação para ele. Para ao invés de dar só o nome do filme, eu ter que escrever o nome do diretor, nós já vamos trabalhar com essa informação, onde nós vamos juntar Tropa de Elite de José Padilha, Minha Mãe é uma Peça de André Pelens. Então, para isso, nós vamos utilizar uma função que é própria do Spreadsheets, aí já não é inteligência artificial, que é para concatenar. Tá? E já serve de exemplo de como nós podemos utilizar conteúdos de diferentes tabelas, de diferentes colunas, juntar eles, criar um conteúdo novo para depois gerar outro conteúdo novo e assim por diante. Tá? Então aqui nós vamos colocar igual e colocamos concatenar, ok? E aqui nós clicamos no A2, colocamos um ponto e vírgula para separar os valores e colocamos aqui um espaço, abrimos aspas, colocamos outro espaço, colocamos D, tá? Porque aqui nos permite então inserir uma string, tá? Um pedaço de texto. Nós damos outro espaço, fechamos aqui a aspas e aqui nós colocamos ponto e vírgula e clicamos aqui no B2, tá? Fechamos o parênteses e veja como ficou. Ficou o A2, estamos pedindo para juntar, para concatenar o conteúdo do A2, a vírgula e o ponto é para separar aqui a string, o texto que nós queremos colocar, e quando nós colocamos entre aspas, nós dizemos que isso é um texto, tá? E aqui nós temos o valor que é para juntar. Damos um Enter. E aqui já temos a sugestão de preenchimento automático do Spreadsheets. Podemos aceitar ou não. Nesse caso eu vou aceitar. E nós vemos aqui como ficou. Tropa de Elite de José Padilha. Minha Mãe é uma Peça de André Pelens. E assim por diante, tá? Já temos um título enriquecido. E agora vamos gerar um pouco mais de conteúdo para ser utilizado no site e enriquecer as informações. Como que eu sei que conteúdo utilizar? Quando você já sabe que projeto você vai fazer, vai verificar, vai analisar a concorrência e ver o que eles estão fazendo e trate de ter informação aí que esteja no site deles, dentro do seu site também. E agora, pessoal, podemos gerar mais conteúdo. Então aqui eu vou colocar elenco, tá? Aqui eu vou colocar título enriquecido, concatenado para a gente saber. Perfeito. E aqui eu vou pedir para ele nos dar o elenco. Então eu vou abrir o igual, GPT, abre aspas, tá? Para utilizar um prompt do chat GPT aqui dentro. E vou colocar especifique o elenco, um nome do lado do outro, separados por vírgula, tá? Nós podemos especificar o formato do arquivo, o formato do texto, de acordo com as nossas necessidades. Nesse caso, eu quero que os nomes estejam um do lado do outro e não um embaixo do outro, tá? Então, eu coloquei aqui, especifique o elenco, aqui falta um parênteses, tá? Antes de abrir a aspas, coloque um nome do lado do outro, separados por vírgula, para o filme, dois pontos, fecho aspas, ok? Então as aspas servem para indicar quando acaba o texto e aqui nós colocamos um ponto e vírgula para separar os valores e agora podemos utilizar qualquer um desses daqui para concatenar também aí, para especificar no prompt, tá? Então eu vou
escolher aqui o título enriquecido, Tropa de Elite de José Padilha. Seleciono, apareceu aqui C2 e eu posso dar um Enter aqui e já começa a carregar. Então beleza, colocou aqui o elenco do jeito que eu queria, Wagner Moura, André Ramiro, Caio Junqueira, Milen Cortaz. Então agora eu vou selecionar aqui, clicar aqui ó, em ajuste de texto e vou clicar em cortar e aí vai para trás, não vaza para outra cédula. Agora nós podemos gerar mais informação, vou colocar aqui para gerar a duração do filme. E vou abrir novamente, igual GPT, dou um Enter, coloca já o parênteses, abro aspas e vou colocar especifique apenas em minutos, tá? Porque se eu não colocar apenas, ele vai escrever outras coisas também. A duração do filme, 2 pontos. Aqui, esses prompts que estou utilizando são prompts que eu vou testando, tá, pessoal? E vocês devem ir testando os prompts. Não são prompts absolutos, tá? Aliás, se vocês quiserem, eu compartilho essa planilha com vocês. Deixem aí no comentário se vocês querem o link da planilha. Aí eu coloco no primeiro comentário fixo, tá? Para vocês darem uma analisada aí nos prompts. Mas a questão é sempre ir testando os prompts, tá? Igual eu coloco aqui 2 pontos para especificar, pode ser sem 2 pontos, etc. Então aqui eu coloco o separador para o valor. E coloco aqui o C2, que é para especificar apenas em minutos a duração do filme. E mostra aqui 115 minutos. Agora vou colocar mais coisas. Vamos colocar aqui o país. Vou copiar esse prompt aqui, tá? Clico 2 vezes aqui, ó, dou um Ctrl A, seleciono, copio com Ctrl C, colo aqui, vai começar a carregar e aqui eu modifico. Especifique o país do filme, tá? Então eu vou colocar aqui o país do filme, dou um Enter e aqui disse que é o Brasil. Então vamos melhorar esse prompt, tá? Especifique o país do filme, país que produziu o filme. Especifique apenas o nome do país que produziu o filme. Beleza, já temos aqui Brasil, conseguimos aí um prompt que funciona. Pode ser que não funcione de novo para outros resultados embaixo, então nós temos que ajustar um pouco, mas sempre ser claros e sempre colocar o que é importante mais para o começo do prompt, tá? Aqui vamos colocar, por exemplo, gênero. Não estou colocando acento, nada aqui, mas eu sei que tem, tá, pessoal? Então aqui eu vou colocar, especifique o gênero. Colei o prompt aqui do outro, especifique apenas um gênero para o filme, tá? Para o filme. Porque se eu não colocar apenas um gênero, ele vai colocar comédia, romântica e não sei o que, drama e não sei o que, tá? Eu quero que ele coloque só um gênero principal. Vou até colocar aqui um gênero principal para o filme. Ação, ok? E aqui vou especificar mais coisas, tá, pessoal? Vou colocar aqui fotografia, vou colocar aqui música, tá? E vou colar meu prompt, vou colocar especifique apenas o nome do responsável pela fotografia do filme. Agora pensem que se vocês estivessem fazendo, por exemplo, um site montando um blog de receitas, aqui no título do filme nós poderíamos ter um nome de um prato típico, tá? E aqui na coluna B nós poderíamos ter, por exemplo, uma localidade, uma cidade, um país e esse prato típico, tá? E aí a partir daqui nós poderíamos criar um título otimizado, tá? Modificado da maneira que nós queremos para utilizar depois e tudo isso vai ficar mais claro para vocês, tá? E aqui nós poderíamos estar buscando tempo de preparação para ter esses dados separados, tá? Buscando modo de preparo e etc, tá? Então, isso são coisas aí, ideias que vocês podem fazer. E aqui vamos terminar com a música. Vou copiar esse prompt aqui da fotografia e só vou substituir aqui música, tá?
Aqui nos deu o resultado da música. E uma dica. Aqui nós estamos com os prompts, ó. Se nós clicamos 2 vezes, então se nós vamos fazer alguma mudança aqui em alguma coluna ou mudar algum dado, isso tudo, todo esse processo vai executar novamente, tá? Então nós não queremos isso porque vai consumir tokens, vai gastar dinheiro, vai travar, vai nos fazer perder tempo, tá? Então o que nós podemos fazer é clicar aqui, ó, depois que nós fizemos uma certa parte de conteúdo, clicamos aqui para selecionar tudo, copiamos, tá? E voltamos a clicar, colar especial, só os valores, porque aí retira os prompts, vira texto, tá? Então nós podemos manipular sem ter nenhum problema, inclusive se formos aplicar filtros. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu likezão aí. E se você quer mais vídeos desse nível para melhor, que te ajudem a posicionar seu site, gerar tráfego orgânico, avançar posições no Google, posicionar sua empresa, participe da plataforma SEO de Verdade, o link está aqui na descrição. Seguindo aqui, agora nós podemos analisar a concorrência e vemos aqui, por exemplo, nesse site que tem ficha do filme. E aqui aparece gênero, diretor, país, ano, duração, fotografia, música, tá? Isso me inspira para criar novos projetos, analisar a concorrência. Aqui nós vemos que tem uma crítica, tá, do filme e vemos que tem sinopse também. Então vamos fazer uma ficha. Vamos aqui escrever ficha do filme. Tudo maiúsculo. E vamos pedir para o ChatGPT, colocamos aqui o igual, GPT, damos um Enter, abrimos aspas e vamos pedir crie a ficha do filme, dois pontos, fecha aspas, ponto e vírgula. Aqui vamos no título enriquecido, fechamos o parênteses e damos um Enter. E aqui criou a ficha do filme. Vemos que tem o elenco, sinopse, não queremos isso, queremos só título, diretor, gênero, ano, duração, tá? Então vamos modificar o prompt. Cria a ficha do filme, fechamos aspas, ponto e vírgula e vamos aqui, selecionamos todo esse rango aqui de informações que nós colocamos, tá? Então ficou dia 2, aí 2, fechamos o parênteses e damos Enter. E agora ele colocou somente os dados que nós temos aqui e mesmo assim incluiu o elenco, tá? Se eu não quero, eu peço para tirar. Vamos deixar o elenco aí então e já era. Tá bom assim? Vemos que a linha esticou aqui, aumentou a largura, clicamos com o botão direito, redimensionamos essa linha, especificar a altura, selecionamos aqui e damos OK. Já temos a ficha do filme. Agora, meus amigos, eu vou mostrar para vocês uma coisa top que nós podemos utilizar para fazer o design do nosso site já manipulando aqui o texto e fazer a diferença, tá? Já ter aí meio caminho andado, porque depois nós só vamos ter que ajustar algumas coisas no nosso site. Então vamos aqui e temos esse plugin que se chama Shortcodes Ultimate. Você pode encontrar esse plugin aqui em plugins no WordPress, adicionar novo e buscando por esse nome, tá? Instala ele e ele tem uma série de shortcodes. Por exemplo, eu quero colocar a ficha que nós criamos agora do filme dentro de um box. Então eu vou buscar o shortcodes, é o link da documentação do plugin e descemos aqui, temos popular e tal, eu quero box, então eu clico aqui no box e aqui nós temos o shortcode, tá? Um código curto que se nós colocarmos o nosso texto dentro, nós vamos conseguir fazer essas caixas aqui, tá? E nós vemos aqui, ó, que nós temos o título, pros, aqui nós temos o título pros, tá? E temos outros parâmetros como a cor do título, rádios e etc. Então eu vou copiar esse código aqui porque nós vamos ter que modificar ele. Vou aqui nessa ferramenta de manipulação de texto apenas para colar o código aqui. E nós vemos aqui o título. Eu vou colocar ficha do filme. Estilo, vou deixar o que está. Vou apagar esse texto aqui, que nós não queremos ele, nós queremos a nossa ficha. Então aqui nós temos a parte que abre o shortcode com seus parâmetros de configuração e aqui nós temos a parte que fecha o que é nosso texto. Nós temos que colocar aqui no meio, tá? Tudo que tiver aqui dentro vai aparecer o shortcode com o box. Então nós já temos feito aqui o que nós precisamos. Vamos copiar essa parte aqui e vamos voltar na nossa planilha. Agora, o que nós queremos é a ficha do filme no formato box também. Então, vamos colocar aqui ficha do filme,
traço box. E o que nós vamos fazer agora é concatenar, utilizar aquela função que nós utilizamos ao princípio para criar o título enriquecido. Então damos aqui um igual, concatenar, selecionamos aqui. E aqui nós já colamos o primeiro valor que nós queremos juntar com algo mais. E temos o shortcode, tá? Agora nós vamos colocar aqui, ó, um ponto e vírgula, damos um espaço, mas vocês viram que está tudo preto, então nós temos que colocar aqui, ó, aspas, tá? Para indicar que é um texto isso, ok? E aqui nós fechamos aspas também no final da primeira parte. Agora colocamos ponto e vírgula e colocamos o texto que nós queremos dentro, tá? Que é a ficha do filme. Clicamos aqui, colocamos outro ponto e vírgula para separar outro valor que vai entrar aqui. Abrimos aspas para indicar que é um texto e vamos pegar aqui o final do nosso shortcode. Copiamos, colamos aqui, fechamos aqui com aspas e fechamos com parênteses, tá? E aqui nós damos um Enter e vimos que saiu um erro. Saiu um erro por quê? Porque aqui, ó, nós temos dentro de uma string comandos que estão sendo passados, parâmetros que estão sendo passados aí que não podem, tá? Dar um erro na fórmula. Então nós temos que anular isso e fazer isso ser interpretado como um texto também. O que nós temos que fazer é adicionar outra aspas aqui, tá? Como vocês podem ver, ó, junto com a que já tem. Colocamos duas duplas, tá? E nós anulamos esses parâmetros, ele será passado como texto, ok? E aí o que a gente acaba fazendo é juntar aqui o começo do nosso código, que vai até aqui, com os dados do J2 e o final do código aqui, tá? Damos um Enter e vemos aqui que já temos o código, tá? Se nós copiamos agora ele e vamos aqui no WordPress, vou colocar aqui e vou publicar. Vamos ver como ficou esse post. E aqui nós temos a ficha do filme, ficou bacana. Dá para nós mudarmos a cor no próprio shortcode, atribuir uma classe para depois mudar o estilo com CSS e podemos utilizar diferentes shortcodes com esse mesmo método, manipulando lá os textos, manipulando o conteúdo, incluindo tudo na planilha, para depois subir tudo de uma vez. Aqui nós já teríamos a ficha do filme e eu vou ajustar. Vamos dar uma formatada aqui. Vou selecionar aqui essas duas colunas e vamos redefinir. Beleza? Vamos selecionar aqui até música e colocar dessa cor e colocar uma letra branca. E a partir daqui vamos pondo outra cor. Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem, obviamente. Só para dar um estilinho. E aqui agora nós precisamos de uma sinopse. Então vamos imaginar a estrutura que nós queremos para a nossa web, para essa web X de receita ou de animais ou essa web de filmes. Eu quero que tenha o título, a foto do filme, quero que embaixo tenha a ficha, tá? Que nós acabamos de criar, e quero que embaixo tenha uma sinopse. Então vamos mandar criar aqui uma sinopse. Mesma coisa, vamos abrir aqui igual, GPT, seguimos utilizando inteligência artificial, abrimos as aspas e vou dizer, crie uma sinopse de no máximo 350 palavras, dividida ou formatada em 2 parágrafos. E vou colocar aqui o exemplo da tag HTML, tá? Que é o que eu quero que esteja já nesse formato para na hora que subir no site ficar bonitinho, tá? Então agora eu vou colocar aqui fecha e vou dizer qual é o filme, tá? Para o filme, 2 pontos, fecha aspas, ponto e vírgula, buscamos aqui o título enriquecido, fechamos o parênteses e aqui falta um parênteses no início e damos um Enter. Temos aqui a nossa sinopse, vamos copiar, vamos aqui no WordPress ver como que ficou, editor visual, beleza, e colo aqui. Então temos 2 parágrafos P, tá? Damos um atualizar aqui, legal, temos os parágrafos aqui da maneira que nós queremos. Tá aparecendo o P aqui porque eu colei
não colei no código, tá? Colei aqui diretamente, mas vamos incluir esses parágrafos dentro de um box também, ok? Então, vamos colocar num box, não, vamos ver outro shortcode aqui e vamos colocar aqui dentro de um quote, tá? Temos aqui o código, vamos modificar esse código, vou aqui na ferramenta de texto, colo o código aqui, e aqui onde está cite, ou site, nós podemos colocar o nome do autor, tá? Do que está sendo mencionado. Vou colocar aqui o nome do site, por exemplo, Filme Mix. Aqui em URL nós podemos colocar uma URL para onde vai um link, se nós queremos padronizar um link aqui, ou none, para que não tenha nenhuma URL. E aqui é onde vai o nosso texto, a nossa sinopse, tá? Então, vamos agora concatenar também novamente essa parte do código junto com a sinopse. Vamos colocar aqui sinopse traço box, ok? E aqui vamos concatenar. Igual, concatenar, colamos aqui, fechamos aspas aqui, tá? Nessa primeira parte e colocamos as aspas duplas aqui dentro dos parâmetros, tá? Para anular. Perfeito. Aqui nós colocamos ponto e vírgula para atribuir um valor, damos espaço e o que nós queremos agora é pegar o conteúdo aqui da sinopse, tá? Clicamos aqui, L2, colocamos ponto e vírgula, damos outro espaço, abrimos outra aspas, porque agora nós vamos inserir essa parte de trás. Colamos aí, outra aspas e fechamos aqui o parênteses, tá? Dessa maneira nós já temos concatenado com o shortcode a nossa sinopse. Clicamos aqui e já temos o resultado. Então clicamos aqui, vamos no WordPress dar uma olhada como que fica. E aqui eu vou adicionar um bloco de shortcode. Coloco aqui e atualizamos. Atualizamos aqui e vemos que temos um espaço aqui que nós podemos tirar se quisermos, mas do resto ficou bom do jeito que nós queremos. Sinto falta de um título de sinopses aqui e vejo que tem essas aspas aqui que nós podemos tirar depois que o conteúdo for importado também, tá? Porque se nós tirarmos agora também e voltarmos a colocar aqui, vai voltar, tá? Porque o documento que gera essas aspas. Então, depois do documento importado, nós conseguimos tirar. Então, voltamos aqui, legal, já temos a sinopse, vou ajustar aqui, cortar, e agora eu quero também colocar um título para a sinopse. Primeiro eu vou selecionar aqui, vou copiar e colar novamente só os valores para eu poder mover aqui, tá? Sem problema. Então, eu quero incluir aqui na coluna esquerda um título, tá? Cabeçalho H2 traço sinopses, tá? E aqui eu vou colocar um título H2 no formato HTML, tá? Se você não sabe, você pode pedir para o ChatGPT, mas é basicamente aqui essa tag, tá? Essa tag que você abre aqui. E aqui eu vou colocar sinopses e fechamos com a barra aqui, tá? Ok? Como é esse H2 para todos, não precisamos de fórmula nem nada, podemos colocar aqui depois, só arrastar. Agora eu quero criar mais conteúdo, eu quero criar uma crítica para o filme, tá? Como essa, sob medida. Então nós temos aqui o título, Crítica de Prisioneiros, e eu vou criar um título aqui, então vou colocar aqui crítica, título. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos concatenar, só que nós vamos adicionar já um texto da nossa cabeça, da nossa criatividade. Então eu vou colocar aqui igual, concatenar, tá? E aqui eu vou abrir as aspas e vou escrever crítica de, e aqui eu vou fechar as aspas, tá? Agora eu coloco ponto e vírgula. Preciso de um espaço para dar espaço também no texto que nós vamos concatenar. E vou selecionar aqui o nome do filme somente, tá? Aqui no título, ó.
e vou fechar parênteses, tá? Dou um Enter aqui e vimos que tá junto aqui, ó, o D, tá? E isso eu fiz de propósito para vocês entenderem bem. Então, ficou a crítica de Tropa de Elite tudo junto. Então, o que nós temos que fazer aqui, nós temos que incluir um espaço aqui, ó, como vocês podem ver aqui em cima, ó, está junto o de tropa. Então, se nós colocamos um espaço aqui, ó, já separa, tá? Então, temos que pôr o espaço onde nós queremos o espaço, damos um Enter e aqui nós já temos o título da crítica, tá? Que nós vamos criar agora. Então, nós temos o modelo da sinopse, criamos o cabeçalho da sinopse, tá? Poderíamos criar diferentes cabeçalhos para compor diferentes partes de um artigo, dependendo do que você está criando, tá? E logo depois o conteúdo, igual nós vamos fazer agora. Então, eu criei crítica título e já temos aqui o formato do título, só que eu vou colocar também em H2, tá? Eu quero que esteja em H2. Eu vou incluir aqui, ó, entre aspas, H2 e colocar um ponto e vírgula aqui depois desse valor e incluir outro H2 fechando, tá? E aqui eu converto em string também, tá? Aí, como vocês podem ver, ó, ficou nesse formato, tá? Que temos aqui. Perfeito? Isso vai passar para todos. Já podemos ir otimizando a web já desde aqui, estruturando tudo. Agora vamos criar a introdução da crítica, tá? Vamos controlar isso então. O que nós queremos que seja criado, quanto nós queremos que seja criado. Então eu vou colocar aqui crítica intro e vou abrir aqui o igual GPT para utilizar o chat GPT, dou um Enter, abro aspas e vou colocar crie uma introdução de 2 parágrafos. Vou colocar aqui de novo o exemplo do parágrafo em HTML, abrindo e fechando, de no máximo 300 palavras ou 350, vamos controlando por aí, 300 caracteres na verdade, para uma crítica do filme e 2 pontos, aspas, ponto e vírgula, vamos pegar aqui o filme, vamos pegar Tropa de Elite com o nome do diretor, clicamos aqui, fechamos o parênteses, damos um Enter e começou a trabalhar. E aqui ele começou uma introdução. Copiamos aqui, vamos ver se respeitou o que nós pedimos. Não criou os 2 parágrafos, tá? Da maneira que a gente queria. Não funcionou legal, vamos mudar o prompt então. Vamos colocar aqui, escreva 2 parágrafos para uma crítica do filme tal. Para o início, 2 parágrafos de introdução. Vou colocar esses parágrafos para cá, mais para a esquerda. Vou colocar aqui formatado. E vamos dar um Enter. Beleza? Parece que agora respeitou. Vemos o parágrafo aqui, copiamos, vamos ver no WordPress. Colamos aqui e vemos os 2 parágrafos, tá? Breve de introdução. Então conseguimos controlar aí quanto nós queríamos que fosse escrito. Poderíamos também colocar a quantidade de caracteres ou de palavras, tá? E foi gerado uma introdução aqui para a crítica, porque eu não quero que ele gere a crítica inteira de uma vez e coloque o que ele bem quiser. Eu quero colocar as estruturas da crítica, tá? Assim como pode ser com qualquer conteúdo. Então eu vou ajustar aqui. E agora, o que vai na crítica de um filme para ser bem feita, para ser interessante? Não sabemos, estou criando um projeto, não sei, vou buscar informação, vamos no chat GPT e aqui vou perguntar para ele o que compõe uma boa crítica de um filme, qual a estrutura e o que analisar, tá? E vamos buscar aqui, terminou aqui e temos vários pontos que podemos trabalhar
para gerar uma boa crítica que vai prender o usuário, que vai suprir a necessidade de busca dele, e um conteúdo personalizado que ranqueie mais alto aí nos motores de busca. Temos aqui a introdução, já fizemos, então agora temos que fazer resumo do enredo e falar de preferência sobre isso. Ofereça um resumo conciso do enredo do filme sem revelar spoilers significativos. Dê uma ideia geral da história para que os leitores possam entender o contexto da análise. Então agora vamos criar um subtítulo, tá? E vai ser resumo do enredo ou enredo. Já sabemos como criar um título, então vamos colocar aqui crítica H2 enredo, tá? Por exemplo. E vamos aqui copiar o título da crítica, copiamos aqui, ó, colocamos aqui e colocamos o que nós queremos, ou o que o ChatGPT forneceu. Vou colocar aqui resumo do enredo, tá? Ou colocar só enredo. Perfeito. Então vou copiar aqui, ó, esse mesmo modelo H2 e só vou colocar aqui crítica do enredo, porque vai ser igual para todos, tá? Ou poderíamos personalizar, concatenar, tá? Colocar crítica do enredo do filme e tal, tá? Aí vocês vê como otimizar. Vou colocar aqui crítica do enredo, não, vou colocar enredo. Cortei aqui, coloquei uma corzinha para deixar um pouquinho mais bonitinho. E aqui agora então vamos colocar o conteúdo do enredo. Vamos escrever conteúdo, crítica, traço, enredo, tá? Vamos abrir aqui com igual, GPT, damos um Enter, aspas, e criamos nosso prompt. Vamos colocar escreva no máximo 350 caracteres dividido em parágrafos. Vou colocar o parágrafo de novo. Avaliando. E aqui vamos voltar no ChatGPT, o que ele tinha dito para nós. Ofereça um resumo. Vamos pegar isso daqui mesmo. Ofereça um resumo conciso do enredo, tá? Do filme. Vou colocar aqui só até do enredo. Vou colocar aqui, ó. Ofereça um resumo conciso do enredo, no máximo 350 caracteres. Vou aumentar um pouco, vou colocar 400. Divididos em parágrafos. E aqui vamos apagar. Voltamos aqui. Vou até aqui, dei uma ideia geral da história do filme. 2 pontos. Fecho aspas, ponto e vírgula. E aqui nós vamos pegar o título do filme enriquecido, tá? Para falar o diretor também. Damos um Enter e começou a carregar. Ok, copiamos aqui para ver. Vamos apagar esses daqui. E vemos aqui que escreveu. Conseguimos controlar aí, se quisermos que seja maior, só especificar no prompt. E aqui temos um conteúdo para o enredo, tá? Aí já partiríamos para a próxima parte do conteúdo, que faz parte aí da nossa estrutura, que seria um novo subtítulo, que seria a análise da direção. Então copiamos aqui, análise da direção. Então vou colocar aqui crítica H2 direção, tá? E aqui vou copiar essa parte aqui, tá? Ou melhor, vou colocar aqui H2, colo, fecho, tá? Porque é padrão para todos os filmes. E já temos essa parte. Então agora vamos criar o conteúdo da direção da mesma maneira. Vou colocar conteúdo, crítica, direção. E vamos aqui copiar o prompt. Vou copiar esse prompt. Vou colar aqui e vou ver o que o ChatGPT tinha me
me dito: avalie o trabalho do diretor, destacando elementos como cinematografia, a escolha dos ângulos de câmera, edição, ritmo do filme, como o diretor contribuiu para a narrativa e a atmosfera do filme. Então vamos copiar essa parte e vou formar meu prompt. E aqui eu vou colocar o restante. Coloquei ponto final aqui e vou pegar essa pergunta aqui: como o diretor contribuiu para a narrativa e a atmosfera do filme? Então vou por aqui. Vou colocar escreva no máximo 400 caracteres. Vou colocar 500 caracteres dividido em parágrafos sobre o filme. Já está aqui o C2, tá? Então damos um Enter. Ok, já temos o nosso conteúdo. Vamos aqui ver no WordPress. E vemos aqui separado em parágrafos, tá? Padilha é impecável na direção de Tropa de Elite, criando uma narrativa intensa e visceral, sua cinematografia é crua e realista, com angulações de câmera que colocam o espectador diretamente na ação. A edição é afiada, mantendo o ritmo acelerado que nunca deixa a tensão diminuir. Poderíamos especificar mais caracteres, mais palavras, enfim. E aqui nós temos um texto bem direcionado para a parte que nós queria que compõe o nosso artigo. Então isso é muito poderoso, porque através de um Keyword Research que nós trabalhamos aí na planilha, nós conseguimos obter mais dados, conseguimos gerar dados reais e conseguimos filtrar dados, conseguimos fazer design para subir no WordPress através dos shortcodes e podemos controlar aí toda a densidade dos nossos artigos, tá? Isso é incrível, que nos permite trabalhar com muita qualidade, muito mais rápido. E se você está gostando desse vídeo, que é um pouco longo, mas é assim, não tem jeito, curte aí e se inscreva no canal para ficar por dentro. E não se esqueça de visitar a SEO de Verdade. Nós já temos tudo, eu paro por aqui essa parte e vamos ver como nós podemos importar tudo isso. Mas eu poderia seguir aqui criando diferentes colunas de conteúdo, de título, tá? Do que eu quiser e incorporando diferentes códigos. Agora, aqui nós já teríamos tudo o que nós teríamos que fazer, é simplesmente puxar para baixo, tá? Nós não vamos conseguir porque aqui nós tiramos o prompt, tá? Lembra quando eu falei para vocês? Seleciona aqui, copia e cola, tá? Só os valores. Façam isso depois que vocês já tiverem arrastado tudo aqui para baixo, tá? Senão vocês vão ficar sem o prompt. Então, quando vocês criarem uma coluna que ela está bem, vocês puxem até embaixo. Se os resultados não saírem todos certos, ajustem o prompt e depois que fizer isso com essa coluna, seleciona até aqui só, tá? Copia e cola só os valores, porque aqui já não vai mais modificar, tá? E você segue fazendo, faz mais uma, duas, baixa até embaixo, copia e cola, tá? Para que não haja problema na hora de modificar aí alguma coluna, alguma coisa e execute tudo de novo e acabe travando todo o trabalho. Eu fiz a primeira linha para vocês terem ideia de como vai ficar tudo. Aqui nós temos prompt, tá? Por exemplo, aqui não. Aqui também não. Vamos ver aqui. Aqui nós temos o prompt. Então, se eu baixar, tá? Aqui, ó. Vai trabalhar para todos os filmes. O ideal é baixar até aonde tem dado aqui, logicamente, tá? Então eu vou reduzir aqui para a gente poder ver. Clico aqui e desço até aqui, tá? Onde tem dados. E vai fazer o equivalente, tá? Então nós fazemos aqui um cabeçalho, descemos, fazemos outro, descemos, tá? E vemos que aqui já está criando para todos a introdução da crítica para cada filme personalizado, tá? Terminou aqui, pessoal. Como podemos ver, seguramos o Shift e selecionamos aqui, tá? Clicamos aqui no número, aqui, ó. Soltamos o Shift e clicamos com o botão direito, redimensionar linhas, especificar a altura da linha, ok, e já reduziu, tá? E o mesmo fazemos com todas aqui. Já temos tudo, então vamos aqui em arquivo, fazer download, valores separados por vírgulas, CSV, e já temos aqui o arquivo, tá?
Agora vamos lá no WordPress ver como nós podemos importar todo esse conteúdo e organizar ele. Aqui dentro do WordPress vamos buscar em plugins por WP Import e instalar WP Import Export Lite, tá? Instalar e ativar, e vamos encontrar ele aqui do lado esquerdo. Então vamos em New Import e aqui nós podemos arrastar um arquivo. Vou arrastar o nosso arquivo CSV. Ok, vamos para o passo 2. E aqui nós temos a opção de escolher Post, importar novos itens e atualizar itens existentes. Vamos aqui para o passo 3. Aqui nós deixamos como está, temos todos os nossos conteúdos aqui. Vamos para o passo 4. E aqui nós temos um template, tá? Que nós vamos montar. Então aqui embaixo nós temos o título, o que nós vamos colocar aqui, o título do post. Qual o título do post? Vamos colocar aqui o título enriquecido, poderia ser só o título do filme, isso fica a critério de otimização seu. Seguramos aqui com o clique e arrastamos, tá? Conteúdo do post. Aqui podemos ir montando o conteúdo do post. Então lembra que fizemos o box, fizemos o quote, temos tudo aqui. Eu vou colocar primeiro então a ficha do filme box. Vou colocar aqui, ó, arrasto. Aí aqui agora eu vou dar um Enter. Vou dar outro Enter. Vou colocar sinopse box. Primeiro eu vou colocar o cabeçalho da sinopse, que é um H2, tá? Clico, seguro e adiciono aqui, tá? Tenho ficha, cabeçalho. Aí aqui agora eu vou colocar sinopse box. Já está aqui embaixo também. Vou colocar o título da crítica. Dá para colocar conteúdo um do lado do outro, tá? Embaixo do outro, conforme nós estamos fazendo aqui. E aqui eu vou colocar crítica intro, tá? Porque nós acabamos de colocar o título. Beleza? E vou colocar crítica enredo, o título que nós criamos. E agora eu vou colocar o conteúdo do enredo. E aqui eu vou colocar direção e o conteúdo da direção. E iríamos colocando aqui, montando conforme o que a gente tem feito, planejado, tá? Beleza, terminei. Aqui eu poderia colocar imagens, isso nós vamos ver em outra ocasião. Aqui está configurado para que mostre um extrato do post. Aqui nós temos taxonomias, categorias, clicamos aqui, vamos selecionar categorias e aqui vamos assignar uma categoria para cada post, tá? Dependendo se nós temos uma lista aí de vários gêneros de filmes, nós podemos assignar automaticamente. Então aqui eu vou usar gênero para que seja uma categoria dentro do blog, tá? Já que nós vamos ter, por exemplo, vários filmes de ação, de comédia, etc. Então eu vou arrastar aqui para cá, tá? E isso vai servir para ir mudando conforme sobe os posts. Vamos continuar para o passo 5. Então aqui ele vai procurar pelo título, tá? E aqui nós temos que escolher qual dado nós queremos atualizar. Vou aqui atualizar todos os dados, tá? E vamos continuar. Agora vamos fazer a importação. E já está subindo todos os nossos posts que nós criamos no nosso template CSV, tá? Nesse caso aqui poderiam ser 30 posts e agora nós vamos e modificamos a planilha, criamos mais 30 e voltamos a subir, tá? Diz que já foi feita a importação. Se nós vamos aqui em posts, então beleza, nós vemos aqui todos os posts, vemos que não estão categorizados alguns, por quê? Porque nós não baixamos o gênero aqui, tá? Nós só deixamos os dados completos nessa primeira linha de exemplo. Então, se nós voltamos aqui e vamos para a página 2, nós vemos aqui que Tropa de Elite está categorizado, tá? Como nós podemos ver aqui, ação. Então, ele já jogou na categoria certa. Vamos clicar em ver para ver como ficou esse exemplo. E aqui nós temos o título do filme.
Vou até buscar a foto aqui e colocar. E aqui nós podemos ver como ficou. Ficou top, tá? Temos aqui a sinopse, temos crítica, o enredo. Poderíamos ter colocado mais conteúdo aqui de acordo com o nosso prompt e trabalhar toda a estrutura de acordo com o Keyword Research, fazendo conteúdos personalizados. Todo esse padrão se distribuiria nos diferentes filmes, tá? Como poderia ser nas diferentes raças de cachorro, frases nos diferentes pontos turísticos, nas diferentes receitas, nos diferentes negócios online, negócios locais, tá? E etc. Obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Obrigado por ter se inscrito no canal e deixado o seu like. Agora compartilhe e deixe um comentário aí embaixo. Um abraço a todos e tchau, tchau.